Antes de eu começar, não posso deixar disso. Pedir para você que está assistindo aí, possa se inscrever no nosso canal, compartilha, comenta aí embaixo, deixa um like aí, manda para o grupo de WhatsApp e tudo mais. Você que ainda não é inscrito, por favor, nos ajude aí para que a gente possa levar a palavra de Deus mais longe e mais pessoas possam ser abençoadas em nome de Jesus, amém? Por que isso, pastor? Porque a gente precisa levar a palavra de Deus por meio das redes sociais também, amém? Amém? Eu preciso de hoje de 5 pessoas só para me ajudar a pregar. Posso contar aqui com algumas 5 pessoas? Labaredas de fogo, amém? Irmãos, eu queria tratar de segunda chance. Eu não sei se você, mas eu estou tendo uma segunda chance de estar perseverando na presença do Senhor, no caminho do Senhor. Talvez você por algum momento da sua caminhada saiu da presença de Deus ou deixou de cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir. Então, se é isso, Deus já está falando com você aqui. Você crê em nome de Jesus? Por quê, pastor? A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Davi pega no começo do texto o quê? Reuniu os melhores soldados, os escolhidos dele. 30 mil homens, 30 mil soldados, os melhores. E aí Davi agora, começa a fazer um planejamento para trazer o quê? Preciso de 5, vamos lá, irmãos. Para trazer o quê? A arca de Deus para a cidade de Davi, para Israel. E nesse caminhar, Davi quem escolhe as pessoas, 30 mil homens. Davi aqui escolhe com o seu dedo. Vai dizer a palavra lá em 1 Crônicas capítulo 13, que Davi não consulta Deus, mas ele escolhe aqueles que ele queria. E aí diante disso, não sei se você está entendendo, quando algo é escolhido pelo homem não dá certo, quando tem a mão do homem não dá certo, porque Deus dá na sua palavra os requisitos para que você possa levar a presença de Deus. E ele mesmo em um dos textos mais para frente, nós sabemos, ele vai dizer assim: Senhor, retira de mim tudo, mas não a tua presença. Mas Davi aqui ele errou, irmãos, porque ele escolheu com o próprio dedo. Talvez muitas das vezes falhamos porque queremos fazer a nossa vontade, e aí caímos no meio do caminho, paramos, irmãos, desistimos de levar a presença de Deus, porque em algum momento esquecemos daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, e queremos caminhar com a nossa própria perna, e aí nós caímos. E aí, irmãos, é tão interessante que Davi agora tem uma missão. E qual é a missão de Davi? Qual é a missão de Davi? Vocês estão aqui comigo, irmãos? Amém? Dá um glória a Deus, só para saber se vocês estão aqui. Eita, só tem alguns. Meus irmãos, eu preciso de vocês para pregar. Por favor, me ajude. Irmãos, olha só. Agora Davi tem uma missão, e não é uma missão ordinária. É uma missão extraordinária. Carregar a presença de Deus. Carregar a presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo, Deus te chamou para carregar a presença dele dentro de você, não é numa arca. E talvez por algum momento da sua caminhada você desanimou, talvez você se frustrou com um homem, se frustrou com a igreja do Senhor, talvez se frustrou com você mesmo. Mas eu estou aqui esta noite para te dizer que se você está ouvindo essa palavra é porque Deus tem planos para a tua vida, tem propósito. Você é um adorador, você vai continuar carregando a presença de Deus, queira Satanás ou não, você vai continuar, porque foi Deus quem te chamou, e aquele que chamou, ele vai te capacitar até o dia final. Então, irmãos, agora Davi começa a carregar a presença de Deus. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi, olha só, versículo 3, eles colocam a arca de Deus em um carro de bois. E é tão interessante que o texto diz assim, irmãos: construído especialmente para essa missão. E tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a coluna. Irmãos, Davi tinha preparado tudo do jeito dele, da forma dele. E ele coloca para carregar sobre os bois, mas a Bíblia vai dizer que esta arca não deveria ser carregada sobre os bois. Ela deveria ser carregada dentro de argola, nos varais, e os sacerdotes caminhavam e carregavam a presença de Deus, porque aquilo que o homem deve fazer, o animal não pode fazer. Não sei se você está entendendo, talvez por algum momento da caminhada você se frustrou, mas Deus te chamou para ser sacerdócio santo do Senhor, povo escolhido, nação santa, povo eleito. Irmãos, nós somos escolhidos para carregar a presença de Deus, mas não é de qualquer jeito. Precisamos basear na palavra de Deus. E aí Davi começa a carregar, irmãos, nos bois.
Eu fico imaginando os bois lindos, a carroça linda. Mas vai dizer a palavra do Senhor, irmãos, que à frente ia Uzá e Aiô. E eles não eram sacerdotes preparados para aquilo. Eu não sei se você está entendendo. Talvez você tentou fazer alguma coisa que Deus não te chamou, e por isso você parou no meio do caminho. Porque Deus tem um plano para a tua vida. Deus te fez desse jeito, porque tem algo que Ele vai te usar. O que você não pode é desviar desse chamado de Deus para a tua vida, senão você vai se frustrar. E aí, irmãos, o que eu aprendo aqui? Uzá e Aiô. Mas vai dizer o texto, irmãos, que o carro era novo. Irmãos, para Deus o carro pode ser novo, você pode trazer os melhores bois, as melhores coisas. Se não for conforme a palavra de Deus, não vai para frente, só vai para trás. Ou se não for para frente nem para trás, o negócio fica estreito. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que o que faz a presença de andar não é carros, não é bois. O que faz a presença de andar é o templo do Espírito Santo, que somos eu e você, irmãos. E aí, irmãos, agora é tão interessante que eles começam a dirigir esses bois. E lá à frente, na eira de Nacon, para que você entenda, a eira de Nacon era um lugar que já não tinha tanto nível. Ali era feito para que se moesse o trigo e algumas coisas. E aí os bois tropeçam. E aí Uzá, com uma boa intenção, ele vai pôr a mão sobre a arca. E o que acontece com Uzá? Ele é consumido, ele morre. O que eu aprendo aqui, irmãos, carregar ou mexer na presença de Deus não pode ser de qualquer jeito, no pecado do nosso jeito. A gente precisa acertar a nossa vida, porque de boas intenções o inferno está cheio. Então para Deus não basta boas intenções, o que para Deus basta é caráter de Deus, caráter sendo moldado nas nossas vidas. E aí, irmãos, vai dizer que este homem coloca a mão e ele é consumido. E agora no versículo 9, irmãos, Davi fica arrasado. Davi teve a primeira oportunidade de levar a presença de Deus e não levou de forma correta. Davi agora ele vê Uzá morrer e ele fica revoltado contra Deus e ele fala: eu não quero mais trazer a presença de Deus para a casa de Israel. E irmãos, o que eu aprendo aqui, Davi se frustrou e ele fez de forma errada e não reconheceu que estava errado. Talvez você parou no meio do caminho, talvez você desistiu de cumprir aquilo que Deus te chamou. Se você é um cantor, é um levita, se você é um pregador, se você tem um chamado para servir, para ficar na porta, para pegar um papel do chão, mas que você faça para adorar e glorificar o nome de Deus. E Davi aqui, ele estava querendo se aparecer, ele mesmo escolhe os homens do jeito dele, ele prepara os carros, ele prepara os bois. Mas o que eu aprendo, nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, carregar a presença de Deus de qualquer jeito, porque Deus é santo e requer que o seu povo seja santo. E aí, irmãos, o que eu aprendo? Deus não quer medo, Deus quer reverência e adoração. Eu vou repetir que só uma irmã entendeu. Deus não quer medo, Deus quer reverência e adoração. E aí, irmãos, como eu falei, talvez você tenha desistido de continuar com a presença, na presença, de levar a presença, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que o seu chamado não acabou, não parou. Ainda tem muito para Deus fazer na tua vida, ainda tem muito para Deus te usar. Por quê, pastor? Porque tem mais uma chance para você. Você crê nisso aqui em nome de Jesus? Irmãos, Deus ele é misericordioso, está nos dando mais uma chance esta noite, irmãos. Como assim, pastor? Agora Davi vê a arca de Deus indo para onde? Para a casa de Obed. E aí que tá, irmãos, quando a gente desiste do chamado, a gente vai ver pessoas sendo abençoadas e vai ficar se questionando. Orecala. Irmãos, a gente vê os outros sendo abençoados e não sabe por quê, mas é porque nós deixamos de cumprir o propósito que Deus nos chamou, deixamos de cumprir aquilo que Deus nos preparou para fazer. Davi tinha sido preparado para trazer a arca, mas ele não obedeceu a palavra, e aí a arca vai para a casa de Obed-Edom. E eu imagino aqui, irmãos, durante 3 meses Obed-Edom numa casinha de telha. Eu vou aqui viajar um pouquinho. O casamento estava quase separando, os filhos quase passando necessidade. Eu fico imaginando, pensa comigo, desempregado, a enfermidade batendo a porta. E eu fico imaginando quando chega a presença durante 3 meses. A Bíblia vai dizer, eu creio que o casamento foi restaurado, porque a presença restaura o casamento. As portas foram abertas, o diabo foi repreendido, a providência chegou, a prosperidade chegou na casa de Obed-Edom, irmãos.
E não foi por causa de Obed-edom, mas por causa da presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo, o motivo de nós sermos abençoados não é nós, é a presença de Deus. E vai dizer que ele e toda a sua casa foi abençoada. Muitas das vezes nós estamos olhando outros serem abençoados. E a gente, por que aquele está sendo abençoado? Mas nós esquecemos de carregar a presença de Deus. Esquecemos de cumprir o chamado de Deus sobre as nossas vidas. Você crê que tem chamado de Deus aqui para a tua vida em nome de Jesus? Pastor, eu não sei cantar, não sei tocar. Quem falou que para servir a Deus você precisa cantar e tocar? Você precisa ser um pregador. Você só precisa deixar o Espírito Santo de Deus agir na tua vida. E aí agora, irmãos, Davi ouve falar que está sendo abençoado. Agora Deus dá uma segunda chance para Davi. Eu creio que está dando para mim, creio que está dando para você aqui em nome de Jesus. E aí Davi agora, irmãos, tem uma chance de recomeçar com Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele é misericordioso. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Você já imaginou porque você está de pé? Porque Deus tem plano, tem projeto, tem chamado. Mas também por causa da misericórdia dEle. Como assim, pastor? Deus está nos dando essa noite uma chance de recomeço, irmãos. Uma chance de levar a presença de Deus, de carregar a presença de Deus, não do nosso jeito, não na nossa força, não da nossa forma, mas carregar a presença de Deus do jeito certo, do jeito da palavra, do jeito da Bíblia, do jeito que Deus instruiu para nós, irmãos. Aí o versículo 13, olha só, irmãos. E assim que os carregadores da arca de Yahvé, na minha versão, deram 6 primeiros passos, eles haviam sacrificado o quê? Um boi e um novilho gordo ao Senhor. Não sei se você está entendendo agora. Davi separa os sacerdotes, porque ele aprendeu com o primeiro erro. Não sei se Deus está falando com alguém aqui, que você possa aprender com o teu primeiro erro, e possa voltar à presença de Deus 100%, possa se entregar 100%, possa agora basear a tua vida na palavra de Deus. Pastor, mas eu caí, eu me frustrei, o diabo está me apontando. Ei, Deus me trouxe aqui para você, que se você está ouvindo essa palavra, é porque tem chamado de Deus para a tua vida. O que Deus instituiu sobre a tua vida não está morto, porque a palavra de Deus não pode ser morta. O que você precisa fazer como Davi, agora ele separa os sacerdotes. Agora ele separa os homens de Deus para carregar a arca. E aí é tão lindo, irmãos, que eu quero que você aprenda que a cada 6 passos, mais ou menos 5,5 metros, que os sacerdotes davam com a arca aqui, irmãos, ele agora sacrifica boi e novilho. Eu não sei se você está entendendo. Aquilo que Davi usou para carregar a arca na primeira vez que ele errou, agora ele usa para sacrificar. Aquilo que estava atrapalhando ele de levar a presença, agora está sendo sacrificado para que Deus possa ser glorificado. Irmãos, estava meditando, é muito mistério essa palavra, irmãos. Os bois que Davi estava usando para carregar a arca que estava errada, agora ele usa para quê? Sacrificar e marcar com sangue. A cada 6 passos a Bíblia vai dizer que ele sacrificava. Você precisa entender o preço de sangue. Davi, ele compreendeu aqui, irmãos, que aquilo que Deus estava dando para Davi não era para carregar a presença. Aquilo que Deus estava dando para Davi era para abençoar a presença. Eu acho que você não entendeu. Aquilo que Deus tinha dado para Davi não era para carregar a presença. Aquilo que Deus tem colocado sobre a tua vida, carro, dinheiro, emprego, o que for, não é para você carregar a presença, mas é para abençoar a presença de Deus. É para marcar com a presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo o mistério, irmãos. E agora, irmãos, ele começa a compreender. Eu trago para os nossos dias. Nós somos marcados pelo sangue, nós somos lavados pelo sangue, nós somos regenerados pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então agora o que nós precisamos é sacrificar o sangue. E não é o do Senhor de novo, é o nosso. É entender o preço que foi pago por nós. Foi o preço de sangue. Está entendendo? Então, irmãos, Davi agora, ele começa a entender. E aí vai dizer, irmãos, que na primeira oportunidade que ele tem para levar a arca, ele não faz mais de qualquer jeito. Ele não escolhe do jeito dele. Eita, vou abrir um parênteses aqui. Quando eu olho para Pedro, se eu fosse escolher Pedro, e se você fosse escolher daqueles todos, você não escolheria Pedro. Não sei se você está entendendo.
Pedro era marrento, brigão, desobediente em alguns momentos, machão em outros. Se nós fôssemos escolher, nós não escolheríamos Pedro. Mas o Senhor, Jesus, escolhe do jeito dele, da forma dele, para que quando a fraqueza operar em nós, o poder dele opera. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmãos, o chamado é do Senhor. A escolha é do Senhor. E o que nós precisamos entender, irmãos, por isso que eu abri um parente, para que você entenda que talvez pessoas tenham te apontado. Eu fico imaginando o Davi quando errou a primeira vez, os críticos em cima dele, irmão. Porque ele caiu, porque ele falhou. Quantas pessoas não têm só esperado nós cairmos, irmãos? Aí, olha lá, você não estava indo para a igreja, você não estava fazendo a obra de Deus, e aí agora como que você está? Mas irmãos, Davi não desiste, porque a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ser segundo o coração de Deus não é porque é melhor que os outros, mas é porque Davi ele entendia o que era arrependimento. Você está entendendo o que é? O que move o coração de Deus não é só a adoração, é principalmente o arrependimento. Davi mostra isso agora carregando a arca da forma certa, correta, irmãos. Por quê? Porque na primeira oportunidade, irmãos, ele fez do jeito dele, mas na segunda chance, e o que eu quero que você entenda, a segunda chance, ele agora faz conforme a palavra de Deus. Eu não sei se você está entendendo até agora, talvez o teu casamento está destruído, talvez até agora a tua família está toda bagunçada, as coisas na tua vida espiritual, na tua vida financeira, emocional, está bagunçada, porque até agora você não entendeu os planos de Deus. Você precisa se entregar à palavra de Deus, você precisa deixar o Espírito Santo agir na tua vida. Parece ser um exagero, não parece, irmãos? A cada 6 passos, irmão, imagina, a cada 6 passos, ele sacrificava. Fica imaginando até chegar em Israel, irmãos. Quanto não foi sacrificado ao Senhor? Irmãos, tenta imaginar. Mas o que eu aprendo aqui, irmãos, para Deus não existe exagero. Para Deus ele quer um sacrifício sim, mas se for agradável naquela época. Hoje ele não se agrada de sacrifício, mas naquela época tinha que ser agradável a Deus. E hoje, irmãos, o melhor sacrifício que nós possamos dar para o Senhor é a nossa vida, é os nossos dons, nossos talentos, o nosso tempo, a nossa essência para adoração ao Senhor. Tem pessoas aqui que deixaram de louvar a Deus porque ouviu algo do homem. Tem pessoas aqui que deixaram de pregar a palavra de Deus porque foram decepcionadas com pessoas. Tem pessoas aqui que deixaram de fazer a obra de Deus porque passaram a olhar mais as palavras negativas do que aquilo que Deus tinha estabelecido sobre a vida delas. E por isso hoje eu vou dizer aqui para você, você não tem vivido algo extraordinário porque você não tem confiado naquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida. É tão interessante, irmãos, eu tive que anotar isso. O que Davi usava e não deu certo, agora é o que Deus quer que ele desapegue. Versículo 14 é tão lindo, irmãos, que agora Davi aproveita a segunda chance. Em vez de pessoas morrendo, eu não sei se você está entendendo, mas Davi viu quem? Uzá morrer. Em vez de pessoas morrendo agora, no versículo 14, irmãos, nós vamos ver, irmãos, em vez de choro agora, alegria. Eu não sei se você está entendendo, se você entender a segunda chance de Deus para a tua vida, em vez de choro, alegria sobre a tua vida, em vez de choro, em vez de pranto, ei, sacrifícios de louvor sobre a tua vida. Ei, ontem era derrota, hoje Deus quer estabelecer vitória sobre a tua vida. Ontem eu estava passando por muitas lutas, hoje tem prosperidade, mas não estou falando de prosperidade financeira, eu estou falando de você deitar e ser grato por aquilo que Deus tem te dado. Por quê, pastor? Porque agora, irmãos, vai dizer que Davi tinha uma estola sacerdotal. Sabe o que eu aprendo aqui? Agora tem vida para nós. Agora tem alegria, irmãos. Tem grito de júbilo, tem dança. Irmãos, vai dizer que Davi, ele dançava com toda a força na presença do Senhor. E aí, irmãos, aquilo que nós fizemos errado, Deus vai nos dar uma chance agora de nós usufruirmos e dançar na presença do Senhor. E as pessoas vão ter que engolir, não nós, mas o nome de Deus sendo glorificado. Porque falaram que a promessa de Deus tinha acabado, o chamado de Deus tinha acabado. Não. E o versículo 16, irmão, 16, vai dizer que aconteceu entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela, e ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um
profundo desprezo. Irmãos, vai dizer, irmãos, que sempre que a gente está na bênção, quem aqui, né, já passou por isso? Deus abriu a porta de emprego, Deus proveu, sabe? E aí a gente começa a glorificar a Deus, sempre tem os abençoados enviados para tentar nos desanimar. Alguém pegou aqui? Você vai sair da casa de Deus hoje com essa palavra e vai ter um abençoado que vai querer ser usado pelo inimigo para tirar essa palavra da tua vida. Irmão, sempre tem um que está lá, às vezes dentro da nossa casa, parente, que vai sempre apontar o dedo. Olha lá o que você está fazendo. Ele não viu a glória de Deus, ele não viu o poder de Deus, ele não viu a arca, a presença de Deus voltar para a casa de Davi. Mas ele viu Davi como se Davi estivesse fazendo a pior coisa do mundo, irmãos. Assim acontece na minha vida e na tua vida quando a gente está firme na presença de Deus. E eu quero falar aqui para os jovens e para os jovens: quando você está firme, vai vir luta sim, vai vir levantes, vai vir muitas das vezes até dentro de nós a vontade de não vir para a casa de Deus, porque a carne milita contra o Espírito. Mas se você perseverar, ei, você vai dançar na presença do Senhor, você vai glorificar o nome de Deus. Mical foi uma delas, irmãos. Só crítica. E aí, irmãos, o que me chama a atenção, por que eu pedi para os irmãos abrirem essa palavra? Porque é um texto muito lindo, não daria para mim só pregar um pedaço dele. E agora vai dizer, irmãos, que Davi se prepara para que a arca chegue. Na outra vez Davi se preparou só para ir buscar a arca. Agora Davi preparou o sacerdote para ir buscar, mas também preparou algo para receber a arca. Olha só o versículo 17. E eles trouxeram a arca do Senhor e a depositaram na tenda que Davi havia preparado. Eu não sei se você está entendendo. É muito importante você estar na presença de Deus, mas é importante você preparar lá, aonde a presença de Deus também vai morar dentro da tua casa. Não é só na igreja. Por quê, pastor? Nós podemos só levar a presença de Deus. Nós temos que, aonde estamos, a presença de Deus tem que reinar. Vocês estão aqui comigo? Amém? Então, irmãos, a minha pergunta: como está o teu coração esta noite? A presença de Deus tem feito morada contínua? Ou ela tem alguns momentos de pico? Momento que ela está presente, outro não. Porque, irmãos, Davi tinha preparado um lugar para a presença de Deus. Aí eu pergunto para você: você tem preparado um lugar para a presença de Deus? Porque você vai sair daqui com a presença de Deus. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém? Aí, irmãos, eu preciso detalhar esses versículos que eu estou finalizando. Vai dizer agora no versículo 18, que assim como que Davi terminou de oferecer os holocaustos, sacrifício, paz e comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor. Eu não sei se você entende, no começo Davi vê maldição, vê morte. Mas quando você carrega a presença de Deus com reverência, com temor, com tremor, você não vai ver morte, você vai ter autoridade para abençoar a vida das pessoas. Davi entendeu a segunda chance sobre a vida dele. Ele tinha palavra, tinha poder dentro dele. Eu preguei a semana passada algo precioso dentro de você. É a presença de Deus. E essa presença é para você abençoar a vida das pessoas. Não é para você ver morte, não é para você ver tragédia. É para onde você chegar, a presença aí, aonde você profetizar, as coisas acontecerem para a glória do nome de Deus. E Davi agora, irmãos, diante de aproveitar essa chance, ele começa a abençoar o povo. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Talvez até agora você tenha, passado dias difíceis, momentos difíceis. Tua palavra, às vezes você quer falar algo bom e às vezes não sai. Você que não estava mais fazendo a obra, a vontade do Senhor, profetiza, essa é a chance para você se reconciliar com o Senhor. E eu não estou falando só de reconciliar aqui, mas estou falando de reconciliar o seu chamado com Deus. E quando você sair daqui, eu profetizo, você abençoando a tua casa, você abençoando o seu local de trabalho, os teus parentes, a tua parentela. Aleluia. Davi entendeu e abençoou. Então, irmãos, versículo 20 vai dizer, preciso finalizar, que Davi agora retorna para sua casa, a fim de abençoar também a sua família. Quantos nós queremos abençoar a nossa família? Mas quando a gente chega em casa, parece uma luta, né? Parece uma prova. Cadê a irmã Alexandra? Eita glória, hein, irmã?
Benção pura, né? Essa semana foi boa, não foi não? Benção pura, é isso. E a gente volta para abençoar a nossa casa. E a gente vai, irmãos, entender que o diabo, ele vai usar primeiramente os da nossa própria casa. E eu não sei se você está entendendo, agora ele volta, irmãos. E Mical, além de olhar daquela vez pela janela, agora Mical profere palavras para ferir Davi. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer. Pessoas, você vai sair daqui e vão preferir palavras. Talvez mensagens cheguem para você, para te ferir. Mas eu profetizo aqui, você fazendo com Davi, não deixando isso te atingir. Porque há um chamado na tua vida. Você foi separado para levar e carregar a presença de Deus. E aí, irmãos, Davi começa a ouvir. Você estava parecendo um fanfarrão, vou falar na palavra de hoje. Um vaidoso, nu na presença das servas. Mas, irmão, a palavra e a resposta de Davi, eu quero que você aprenda aqui, irmãos. Quem entende a segunda chance, ele não começa a debater com os homens, porque ele sabe por que o chamado dele. E por que da segunda chance. Ele não responde na mesma altura, ele não paga o mal com o mal. Não sei se você está entendendo, Deus está falando com alguém aqui. Pare de querer pagar o mal com o mal. O chamado de Deus na tua vida não é para amaldiçoar, não para se rebaixar ao nível de ninguém, não é para também se achar melhor que ninguém. E Davi agora responde a Mical, irmãos, que Davi tinha escolhido, que Deus tinha escolhido Davi antes de escolher qualquer outro, antes de escolher Saul, pai de Mical. E o que eu aprendo aqui, irmãos, Davi poderia até se vangloriar, irmãos, porque ele tinha sido separado, escolhido. Mas ele fala assim: eu me humilhei na presença de Deus. E é isso que você deve fazer, sair daqui e se humilhar na presença de Deus. Porque Deus, aqueles que se humilham, Ele exalta, mas aqueles que se exaltam, Ele humilha. Eita Deus. E Davi diz simplesmente assim, versículo 21, leiam comigo, irmãos. Contudo, Davi ponderou a sua resposta a Mical. Pensou, refletiu. Sabe aquele segundinho que a gente conta até 10, irmão? Você que está em casa aí, por favor, segura, respira, conta até 10. Espírito Santo, me ajuda. Respirou, ponderou. Olha só, irmãos, foi na presença do Senhor que eu dancei, foi de júbilo e de louvor que celebrei ao nome de Yahvé. Eu não sei se você está entendendo. Se for para dançar na presença de Deus, para a glória dele, faça, independente do que as pessoas vão fazer. O que não pode faltar é a reverência, o temor e o tremor diante de Deus. Davi não fez para impressionar as pessoas, Davi não louvou para impressionar as pessoas, Davi não pregou para impressionar as pessoas. E eu quero abrir outro parênteses. Você lembra daquela mulher que eu falei, que estava no culto, e ela mandou um recadinho pelo cooperador: pastor, eu quero uma oportunidade para louvar Jesus. O pastor olhou, leu, continuou pregando. Daqui a pouco ela mandou o diácono: pastor, eu quero uma oportunidade para louvar Jesus. O pastor olhou, massou, colocou aqui de novo. Acabou o culto, a irmã, ele abençoou todos, a irmã veio falar com ele no altar: pastor, o senhor não viu meu recado que eu queria louvar para Jesus? Sim, pode louvar agora. Não, mas já acabou o culto. Então você não queria louvar para Jesus, você queria louvar para as pessoas. Quem louva para Jesus, louva em qualquer lugar, não é só num culto, é onde que o Senhor te chamou. Quem prega, prega em qualquer lugar. Quem carrega a presença de Deus em qualquer lugar. No local de trabalho é bênção, no trânsito é bênção, em casa é bênção, na vizinhança é bênção, porque carrega dentro de si um poder maravilhoso, extraordinário, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Ela não queria louvar para Jesus, ela queria louvar para as pessoas. Esses dias eu estava me perguntando, né? Porque eu faço a escala de quem vai pregar, quem vai dirigir os cultos. Só que eu nunca me preocupei, porque Deus me escala para pregar. Você está entendendo? Porque eu faço a escala para os irmãos pregar. Irmão Márcio, irmão fulano. Mas aí eu esqueci de uma coisa, que quem me escala para pregar é Deus. Então eu tenho que estar aqui para a glória de Deus. Eu não posso estar aqui para me aparecer. Eu tenho que estar aqui para levar algo que toque o teu coração, mas eu não tenho esse poder, porque só o Espírito Santo toca. O que eu tenho que ser aqui é instrumento. O que eu tenho que fazer aqui é diminuir para que o nome de Deus cresça. Irmão, se nós tivermos mais
vidas entendendo essa segunda chance, nós vamos carregar a presença de Deus, irmãos. Vai passar pela prova e vai estar dando risada. Vai levar a seta de Satanás e vai glorificar o nome de Deus. Sabe, as pessoas vão apontar o dedo, vai dizer que é ridículo, vai dizer que é feio, e nós vamos continuar ponderando as nossas respostas, irmãos. Porque quem carrega a presença, carrega o poder de Deus. E aí eu finalizo. O segredo para você aproveitar essa oportunidade de Deus essa noite, essa segunda chance de Deus essa noite, é você se humilhar. Davi poderia, irmãos, deixar a arca da casa de Obed-edom o resto da vida. Ele continuaria sendo rei ou não continuaria? Sim. Mas ele entendia que o reinado sem a presença de Deus não era nada. Não sei se você está entendendo. Se o Senhor tirar o Espírito Santo aqui, acabou, pastor Everaldo. Se o Senhor tirar o Espírito Santo aí, acabou a tua vida. Amém? Amém. Aí eu vou fazer uma pergunta. Você quer aproveitar essa segunda chance em nome de Jesus? Aleluia. Eu não estou falando só de reconciliar com o Senhor, de aceitar Jesus, mas eu estou falando do ministério que estava parado, do chamado de Deus. Você que servia, volte a servir. Você que limpava, volte a limpar. Você que pregava, volte a pregar. Você que louvava, volte a louvar. Você que ajudava, volte a ajudar. É isso que eu estou falando. Porque às vezes a gente acha que servir a Deus é só pregar e cantar, irmãos. Vai muito mais além. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, feche os teus olhos, por favor, que primeiro eu vou orar para depois fazer esse clamor a Ti. Pai, no nome de Jesus, quero Te entregar, Pai amado, quem está assistindo esse vídeo neste momento, que talvez frustrado pelo homem, decepcionado com a igreja ou com o homem, mas nunca com o Senhor, parou de cumprir o chamado, parou de carregar a presença, está estagnado. Faça esse convite para essa pessoa, Pai, neste momento, aceitar a proposta, a segunda chance, porque as Tuas misericórdias estão se renovando sobre a vida dela. Que ela possa tomar a melhor decisão e Te reconhecer e voltar a fazer a Tua vontade. Quero Te entregar, Pai amado, cada um que está aqui esta noite, que veio talvez para ouvir uma palavra de bênção, de prosperidade, mas veio ouvir algo do Senhor. Pessoas que estavam aqui paradas, talvez atrofiadas espiritualmente, que nesta noite haja um mover, haja um romper do Teu Espírito Santo sobre cada vida, e voltam a cumprir o chamado do Senhor para a vida deles. Eu Te entrego, Pai amado, cada vida, que eles possam tomar a melhor decisão esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Preciso perguntar, tem alguém aqui que quer receber uma oração? Antes de eu fazer isso, eu preciso agradecer você que está aí nos assistindo. Que Deus abençoe a tua vida. Por favor, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Compartilha, comenta embaixo se essa palavra falou contigo. Manda para mais pessoas e que Deus te abençoe em nome de Jesus.